Muitos já sabem, mas a nossa história começa antes mesmo da vinda do Noah. Como maior parte de vocês, nós tivemos uma gravidez sem um planejamento. Nós tivemos aquele período ali da gestação, sem grandes necessidades específicas, porque a gente nunca imaginou, nunca passou pela nossa cabeça que nós poderíamos ter uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento. Não fizemos nenhum cuidado específico, e não que isso necessariamente seja desencadeador do autismo, mas quando falarmos sobre aspectos ambientais, vocês vão entender mais profundamente sobre isso. Mas nós tivemos uma gestação relativamente tranquila, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma infecção, e o Noah nasceu. Nasceu de forma eletiva, sem nenhuma complicação, e quando o Noah nasceu, começaram-se as demandas muito comuns dessa primeira infância, amamentação, carinho, jeitinho, e vocês vão perceber que há um certo padrão, que boa parte das crianças autistas elas não têm uma manifestação muito clara quando bebê. Então, nos primeiros meses de vida, hoje, avaliando de forma retrospectiva, nós percebemos que o nosso pequeno tinha ali algumas singularidades, mas naquele momento era imperceptível. Então, o Noah era uma criança muito quieta, uma criança que não chorava. Às vezes, para alguns pais, isso é motivo de grande alegria, e talvez para nós, naquele momento, fosse. Havia momentos quando Noah, pequeno, menos de 6 meses de idade, quando ele acordava durante a noite, ele simplesmente acordava, ficava olhando para cima, não chamava, e aí quando nós despertávamos no meio da noite, nós nos deparávamos com o nosso filho, olhando para o nada, imaginando há quanto tempo ele estava ali, em silêncio. Eu falo que o silêncio de um bebê, ele dói tanto quanto um choro. Uma criança que chora de forma excessiva, uma criança irritada, uma criança que tem muita alteração de sono, também é um sintoma de autismo. Claro que o autismo, como vocês vão entender, não é apenas um sintoma, ele é uma soma de sintomas e sinais, e a soma desses sintomas e sinais é o que caracteriza esse transtorno do neurodesenvolvimento. Mas então aqui a gente já tem que estar atento quando bebê. E para nós passou desapercebido até aproximadamente ali a sua segunda etapa de vida, ou seja, dos 6 aos 12 meses. Naquela fase, o Noah começou de fato a ser um pouco mais introspectivo, não demonstrar tanto interesse, não demonstrar tantos sabores para as pessoas à sua volta. Seu pai, sua mãe, as criancinhas quando estavam na frente dele, ele não demonstrava aquela euforia, daqueles balancinhos nos pés quando você tem uma criança olhando para outra criança. Houve um certo momento, inclusive, que ele ganhou até um apelido que na época parecia ser inofensivo, chamava Noah ou indiferente. Mas ele era indiferente porque era intrínseco dele, era da natureza dele, então ele tinha ali as suas características muito claras, desde muito pequenininho. Só que a gente precisa falar que mesmo a gente percebendo alguns atrasos, esses atrasos eles precisam ser mais expressivos para que uma família busque ajuda. Então, raramente a gente vai ter uma criança diagnosticada antes de 1 ano, porque o parâmetro é baixo. Muitas vezes as pessoas à volta, elas tendem a banalizar aqueles pequenos atrasos e que, infelizmente, muitos pediatras que deveriam ser médicos, que estariam capazes de identificar sintomas precoces, não conseguem fazer isso da forma adequada.